e seja bem-vindo quem está chegando agora. Flávio chegou às 11 horas da manhã no STF e fez a reunião que anunciei ontem aqui. O que se sabe da reunião é que eles conversaram sobre como Flávio Bolsonaro fará a campanha e como pretende tratar o STF no seu governo. Flávio disse que o pai dele entrava em atrito com o STF porque era sempre provocado. O senador reiterou todas as críticas ao Alexandre de Moraes, o que mostra que ele quer a cabeça do Moraes. Ele, como presidente, não abre mão disso, mas, por sua vez, não pretende ficar brigando com o STF. O acordo é cada um na sua casinha. O STF julga, o Congresso legisla e o presidente governa. O Fachin topa isso, porque ele e a Carmen Lúcia, e esse detalhe é importante, por mais que a Carmen Lúcia seja esquerdista, inclusive estava de mãos dadas com Lula ontem, também está sentindo desgaste e quer ir para a aposentadoria sem essa pecha atual. Então, Fachin e Carmen Lúcia ajudariam nessa retirada de campo por parte do STF. Eles colocariam o STF na casinha. Como eu falei ontem, dependendo do resultado das eleições no Senado, eles não vão poder exigir muito. Terão que se recolher às suas atribuições constitucionais e pararem de inventar lei ou controlar a sociedade com censura. Ou fazem isso, ou serão impedidos. Então, a reunião de hoje foi boa. Os dois trataram como mera visita institucional, mas isso é conversa. A verdade é que muita coisa estava sendo decidida por ali. Mas se o Flávio tenta limpar o caminho para uma vitória sem o STF no pé dele, o senador vai ter que se preparar para as investidas do PT. No Congresso Nacional do PT, eles colocaram como meta número 1 vincular o Flávio Bolsonaro à corrupção. E hoje, finalmente, começou o ataque coordenado para fazer essa arrancada do Flávio nas pesquisas estancar. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolsomaster. Flávio Bolsonaro é do esquema. Esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro. Ele está com a votação, a intenção de voto do bolsonarismo, do pai. É natural que as pessoas comecem a olhar para ele agora, lá na frente. E aí a tarefa dele é construir isso. A nossa é desconstruir. O copo dele vai enchendo e a gente vai enchendo de coisa ruim. Hoje tivemos até matérias ressuscitando Queiroz e áudios liberados pelo Intercept, que é comandado pelo Demore. Vale lembrar que o Demore deliberadamente concordou em ocultar o laptop do Hunter Biden só para o Trump perder. Ele é um agente ativo para influenciar as eleições tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E mais uma vez ele solta algo para ajudar nessa estratégia do PT. Foi divulgado esse áudio do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Percebam que esse áudio é de 8 de setembro de 2025, ou seja,
antes do Banco Master ser liquidado. Não havia nenhuma investigação contra o banco naquele momento. O áudio mostra a cobrança de um patrocínio que começou com 60 milhões de reais e agora já se fala em 2,5 milhões para o filme do Bolsonaro. Filme do Mário Frias. Daqui a pouco vão descobrir que não teve dinheiro nenhum. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Essa é uma prática comum de pessoas como Vorcaro. Nos Estados Unidos, os irmãos Batista financiaram o filme da Melania Trump. Como esses caras estão sempre tentando comprar todo mundo, quando encontram alguém que não quer fazer rolo de propina, tentam ganhar a gratidão fazendo coisas lícitas, como o patrocínio de um filme. Se o Flávio Bolsonaro tivesse cobrando dinheiro para vender voto, aí seria, além de imoral, um crime. Porém, é inegável que isso aqui terá impacto na campanha do Flávio. Quem assiste ao Jornal Nacional não quer entender se é patrocínio ou corrupção. Vai ouvir Vorcaro, Master e Flávio Bolsonaro na mesma frase e já vai fazer o julgamento dele. Isso é um fato, e a direita tem que lidar com ele. Só que, por outro lado, esse impacto, se limitando a isso, é perfeitamente corrigível, já que faltam 5 meses para a eleição. Se fosse na véspera, isso seria um estrago. Tem quem acha que isso é o fim da eleição do Flávio. Pura conversa. E o motivo é muito simples. Corrupção não pode ser um balizador numa eleição em que, do outro lado, você tem o Lula. Se o brasileiro se importasse com isso, o Lula não teria tanto voto ainda. Se o Lula, cujo irmão esteve envolvido no roubo do INSS, não desistiu da eleição, por que o Flávio Bolsonaro deveria desistir por conta de um patrocínio? Não faz o menor sentido. Talvez isso cause um impacto momentâneo, mas se o PT ligou a máquina para queimar o Flávio, o próprio Flávio vai aquecer a máquina dele para a sua estratégia, que será a segurança pública. Brasileiro não aguenta mais sair de casa com medo de morrer por causa de um celular. É nisso que ele vai pegar. Tem muito jogo pela frente. E vejam só, eu não estou minimizando o áudio. O áudio mostra que havia uma relação entre os dois, assim como havia com vários políticos. Como falei, pega mal, porque o Vorcaro já tinha fama. Porém, sendo racional, isso não chega perto do que o PT faz. Então, só estou trazendo essa conversa para o tamanho que ela realmente tem. Pega mal, vai ter efeitos, porém não é o fim do mundo para a campanha. E se o PT está fazendo isso, é porque sabe que o Flávio é o único com capacidade de ganhar do Lula. E aí a tarefa dele é construir isso. A nossa é desconstruir. O copo dele vai enchendo e a gente vai enchendo de coisa ruim. E tem um detalhe muito importante. A Malu Gaspar checou as informações e esse patrocínio do Master está declarado no imposto de renda. Ou seja, é como eu falei, não há corrupção aí. Mas, como o Vorcaro queria se aproximar de todo mundo, tentava corromper alguns e quem não se corrompia, ele tentava outros meios de ganhar gratidão. Nesse caso, parece ser isso. Usou algo legítimo para tentar agradar o Flávio. Só que naquele momento não se sabia que ele era um investigado que mandava arrebentar jornalista. Então, segue o jogo.
Eles colocaram como meta número 1 vincular o Flávio Bolsonaro à corrupção. E hoje, finalmente, começou o ataque coordenado para fazer essa arrancada do Flávio nas pesquisas estancar. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolsomaster. Flávio Bolsonaro é do esquema. Esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro. Ele está com a votação, a intenção de voto do bolsonarismo, do pai. É natural que as pessoas comecem a olhar para ele agora, lá na frente. E aí a tarefa dele é construir isso. A nossa é desconstruir. O copo dele vai enchendo e a gente vai enchendo de coisa ruim. Então, segue o jogo. Minha dica de leitura de hoje é Mentiram e Muito para Mim. Um livro direto, provocador e perfeito para quem sente que muita coisa sobre política, ideologia, educação e cultura foi apresentada de forma superficial ou distorcida ao longo dos anos. A obra de Flávio Quintela questiona narrativas que dominaram universidades, mídia e debates públicos nas últimas décadas. É aquele tipo de leitura que faz você parar várias vezes para pensar. Como eu nunca tinha visto isso por esse ângulo antes. Você vai terminar a leitura refletindo muito mais sobre os temas abordados.